treinamento baseado em movimento. Então, quando nós pensamos em treinamento baseado em movimento, nós temos algumas coisas importantes a se considerar nesse processo. Então, vamos lá. Vou até colocar o canetão aqui. Computador laser. Yes. Consegue ver aqui o meu laser? Pessoal? Consegue sim, Vitor. Tranquilo. Consegue sim? Ah, ótimo. Falem comigo, pessoal. Para a coisa rolar, preciso muito da interação de vocês. Beleza? Então, ótimo. Então, vamos lá. Quando nós pensamos numa tomada de decisão para a caracterização de uma modalidade esportiva, sobre uma preparação de modalidade esportiva, nós temos alguns pontos muito importantes nesse processo de treinamento. Primeira coisa, entender quais são os modelos ou qual é o modelo de competição. Qual é o modelo que aquela competição necessita? Então, se eu estou pensando, vou colocar novamente aqui o futsal. O futsal, 2 tempos de 15 minutos, não sei se é isso mesmo, qualquer coisa mais que me corrige. 2 tempos de 15 minutos, ou 20, sei lá. E depois disso, 3 dias depois, tem jogo novamente. Aí 3 dias de novo, depois de 3 dias tem jogo novamente. Então, é um jogo a cada 3 dias, com uma duração total de 30 minutos, por exemplo. Então, temos aí um modelo de competição. Se a gente pensa numa competição MMA, a gente pensa então lá no MMA, o cara tem 4 rounds, ou 3 rounds, ou 5 rounds, cada round com uma duração de 5 minutos, com 1 minuto de intervalo entre um round e outro. Então, a competição ali, ela pode durar de 15 ou 25 minutos. Então, é importante eu entender como que é esse modelo da competição em si. Nós vamos falando do karatê. Pode ser, se a gente for pensar no kata, pode ser que o atleta faça 5 lutas num dia, com um intervalo de 3 a 5 minutos entre uma luta e outra. Se vai fazer o kata, cada kata dura em média de 3 a 4 minutos, e ele vai fazer a cada, sei lá, 15, 20 minutos. Depende muito do tamanho da competição. Então, tudo isso é importante para eu entender que tipo de demanda fisiológica, principalmente, vai demandar aquela modalidade esportiva. Outra coisa importante, calendário de competição. De quanto em quanto tempo acontece essa competição? Quanto tempo que ela demora para acontecer? Então, é importante a gente saber isso. Vai fazer uma competição agora, aí tem outra competição daqui a 1 mês, tem uma competição daqui a 3 semanas, tem uma competição daqui a 3 dias, daqui a 4 dias. Tudo isso é importante para que eu entenda como que eu vou estar organizando e preparando aí e organizando a minha programação de treinamento. Outro ponto importante, lesões. Que tipo de lesões acontecem nessa modalidade? Qual tipo de lesão mais comum? Tudo isso é importante por quê? Porque eu começo a entender que tipo de sobrecarga esse atleta tem durante a atividade. Então, vamos botar de novo aqui o futebol como exemplo. Futebol de campo, por exemplo. É muito comum no futebol de campo uma lesão de posterior de coxa. Uma lesão muito comum. Uma outra lesão muito comum, pubis. Pubis também é uma lesão muito comum. Isso de forma intrínseca, né? Aí temos aí as lesões extrínsecas, né? Causadas por outros fatores, que aí você tem uma entrada, no caso do futebol, você tem numa dividida uma torção de tornozelo, uma torção de joelho, numa queda, né? O atleta sobe para cabecear uma bola, uma disputa de bola, quando ele aterrissa, ele faz um entorse de joelho,
ou entorse de tornozelo. Então, isso já te dá algumas diretrizes de que tipo de trabalho que você pode fazer, de certa forma, preventivo. Outro ponto importante, as considerações do indivíduo. Então, nós temos aqui as características da modalidade. Na sequência, nós temos as características do indivíduo. E, a partir dali, você começa a ver modalidade ponto A, atleta ponto B. O que eu preciso fazer para esse atleta chegar na característica ou da modalidade ou da função que ele realiza, mas, lógico, respeitando as individualidades dele. Se a gente pegar, por exemplo, um atacante de um futebol, um atacante no futebol, tem atacante que ele tem uma característica de ser muito rápido, muito veloz, ele tem uma grande velocidade, uma grande mudança de direção, e quando a gente pega, por exemplo, um centroavante, é muito importante que esse cara tenha uma explosão curta, com pequenas mudanças de direção para poder ir para o arremate, poder finalizar. Então, você tem essas características, tanto individuais, como as características da modalidade esportiva. E é importante eu entender quais são as características desse indivíduo para eu não começar a cobrar ou querer treinar uma coisa nele que não faz parte das suas características. E um último ponto importante são as ações. Que tipo de ação é realizada nesta modalidade? Que tipo de ação é realizada nesta modalidade? Então, é importante eu saber isso, tá? Para que eu possa direcionar o programa de treinamento. E aí nós temos dois fatores super importantes aqui, que nós temos os aspectos biomecânicos. Então, quais são as direções? Quais são os vetores que esse indivíduo precisa para realizar essas ações? Outro ponto importante, esses aspectos fisiológicos. Quais são as necessidades energéticas que esse indivíduo precisa? Tá? Nós temos dois olhares. Nós temos o olhar da ação, propriamente dito, da ação, e nós temos o olhar do contexto geral, o conjunto dessas ações. Então, se nós olharmos, vamos botar aqui, então, um exemplo, uma luta aqui de MMA. Então, o fato do soco, pum, isso é uma ação, ela tem uma característica. Força, velocidade, potência, precisão. Só que se eu analisar todas as ações num conjunto, as necessidades são outras. As necessidades são outras. E aí eu preciso estar atento. Estou vendo aqui se não tinha ninguém querendo entrar. Não, por enquanto não. Eu preciso estar atento nesse acúmulo dessas ações, que tipo de demanda energética está envolvida. Tá? Então, dois pontos importantes quando nós pensamos nas ações, e aí a gente começa a trabalhar um pouco mais firmemente nesses pontos. Então, quando eu penso em especificidade do treinamento, eu começo a pensar. Primeiro ponto. Eita, nós, não está funcionando. Primeiro ponto, como eu comentei, demanda fisiológica das ações e do contexto como um todo. Outro ponto importante, demanda biomecânica dentro das ações. Qual é a demanda biomecânica que esse indivíduo realiza para eu poder provocar essa especificidade? Outro ponto importante, demanda neural. Qual o tipo de estímulo você precisa provocar nele? É um estímulo mais de força? É um estímulo de resistência? Que tipo de estímulo neural ele necessita? É reatividade? O que eu preciso fazer? Então, uma vez que você caracteriza essas três demandas, você consegue entender um pouco mais qual é a demanda necessária
para esse atleta, certo? E aí, pessoal, quando nós pensamos no esporte como um todo, tem esse conceito do sistema complexo de treinamento. Então, como vocês estão vendo aí, o sistema complexo de treinamento ela é a relação de várias unidades. Aí você tem esse contexto biomecânico, você tem esse contexto comportamental, você tem esse contexto fisiológico e você tem esse contexto psicológico. A relação entre todas essas unidades, ela interfere o comportamento desse atleta. Por isso, pensando nesse contexto, né, nesse sistema mais complexo de treinamento, é que, de certa forma, eu me denomino, né, eu procuro exercer a função não de preparador físico, mas sim de preparador atlético. Por quê? Porque eu me preocupo com todos esses contextos que envolvem o comportamento do atleta como um todo. E aí a performance dele vai acontecer de acordo com o quê? De acordo com a relação que ele tem entre todas essas unidades. Então, eu já tive atletas, vou botar aqui, por exemplo, o Tominhas na última luta. Ele estava preparado fisicamente, ele estava preparado tecnicamente. Segundo ele mesmo falou, foi o melhor camp que ele já fez numa luta. Mas o que faltou? Faltou unidade psicológica. O psicológico impediu que ele realmente performasse da forma que ele esperava performar. Então, isso atrapalhou o rendimento dele. Então, pode, de certa forma, eu coloco um pouco de responsabilidade para mim. Por quê? Porque em algum momento eu não percebi isso. Eu não percebi que isso poderia ter sido um fator. Tudo bem que eu não preciso, de certa forma, colocar toda a responsabilidade para mim. Mas o fato de eu estar com o atleta, no caso dele, 3 vezes por semana, e ao longo das nossas conversas, eu não tive a sensibilidade de entender e de perceber que isso era um fator que poderia atrapalhar o desempenho esportivo dele. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar com o nosso atleta, com o nosso aluno, e que, às vezes, o não rendimento dele não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Deve ter outros fatores que impedem ele de performar. Pode ser porque brigou com a esposa, pode ser porque brigou com a namorada, pode ser que brigou com o namorado quando é mulher, pode ser quando a gente pensa num treinamento de mulher, por exemplo. Cara, grande parte do nosso programa de treinamento, quando a gente pensa, não somente, são duas variáveis, né, quando a gente pensa no treinamento feminino, a gente tem 2 pontos que a gente observa. A gente observa o calendário de competição, tem um outro ponto importante, que é o ciclo menstrual. Porque o ciclo menstrual, ele define toda a questão do pico hormonal. Então, a gente sempre fala, né, que a mulher é cheia de botãozinho, né, para a gente poder dirigir e controlar da melhor forma possível. A Nicole tá olhando feio pro meu lado aqui agora. A gente tem que observar, são vários botõezinhos para a gente poder controlar, né? O homem é mais fácil, é um botão só e já era. A mulher é mais complicado. Então, a gente tem que observar isso também. Porque, dependendo do período do ciclo menstrual, aquela semana você vai poder exigir um pouco mais, aquela semana você vai poder exigir um pouco menos. Aqueles 2, 3 dias você vai exigir um pouco mais. Aqueles 2, 3 dias você vai poder exigir um pouco menos. Porque tudo também depende desse ciclo hormonal para que você possa realmente dar o comando e dar o estímulo necessário de acordo com que essa pessoa realmente possa performar. Então, isso é um fator muito importante. Então, tudo isso está dentro de um sistema complexo de treinamento, que a gente tem que estar sempre atento
e não pensar apenas no desenvolvimento técnico para quem é treinador, ou CC, enfim, ou que para quem é preparador físico, pensar apenas nessa capacidade física, né, no comportamento atlético desse indivíduo, desse atleta. Então, o processo de treinamento como um todo, a gente precisa estar sempre controlando isso e estar sempre observando isso, como os atletas eles se comportam e como que eles estão tendo até uma percepção de tudo que a gente está executando e fazendo nesse processo de treinamento. Perguntas até aqui, pessoal? Fiquem à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto especificamente? Eu gostaria, Vitor. Fala, Michael. Dentro de toda essa complexidade do manejo das variáveis que compõem os processos de treinamento de um atleta, que você citou aí, em termos práticos, e aí você citou também uma situação entre você e o seu atleta durante o último camp, onde você poderia, dentro desse contexto de ser um preparador atlético e não, perdão, e não só um preparador físico, que você não identificou que existia uma variável ali psicológica e que você poderia municiá-lo, né, dessa variável de alguma forma, para que você amarrasse todo a sua intervenção para com o seu atleta. Em termos práticos, o que você faria, né? Que tipo de intervenção você faria ou traria para esse contexto para você conseguir contemplar essa variável? Legal, Mike, boa pergunta. Vamos lá. Tem algumas ferramentas muito práticas, tem duas ferramentas muito práticas que a gente consegue mensurar isso, né? Isso até é uma ferramenta que eu vou estar usando essa semana aqui com o pessoal. Eu estou aqui em Jaboticabal, vim para cá para poder fazer o treino com a Nicole, Qualify e preparar os outros meninos para a equipe de Catar, para as próximas competições. E a gente está num ritmo de treino bem intenso. Para eu poder mensurar qual o impacto, digamos assim, psicológico que isso está exercendo nesse nosso programa de treinamento, existem dois questionários que são bem interessantes. A gente tem o Bruns e a gente tem o REST-Q. São dois questionários que ele responde como o nível de fadiga que ele está naquele momento, qual o nível de estresse que ele está naquele momento, qual o nível de percepção geral que ele está sentindo com ele mesmo nesse momento. Você está com raiva? Você tá cansado? Você está estressado? O que você está sentindo? Então, ele começa a responder em termos de bem a tipo mal, né? Tem uma escala lá de 0 a 5, né? Qual o nível que você dá para aquilo daquele momento. E ele vai compilando isso, são várias questões, várias perguntas, se eu não me engano, 70 perguntas que ele responde, se eu não me engano é isso. E ali a gente consegue ver algumas variáveis e ver o que está sendo comportamental, o que está sendo psicológico, o que está sendo fisiológico. Isso é uma ferramenta super interessante que a gente pode estar realizando e utilizando no meio ou no final de um processo, para que a gente possa entender se tudo que a gente está fazendo está realmente, de certa forma, se o atleta está conseguindo absorver aquilo que está sendo proposto, para que ele possa realmente render. Isso é o que a gente pode pensar em macro. O que a gente pode pensar em micro, tá? Para a gente ver se o atleta não está entrando em overreach ou overtraining durante o processo de treinamento, que também tem toda uma variável relacionada ao comportamento. Então, eu peço para eles eu fiz um Google Forms, e eles realizam esse questionário e lá eles respondem, por exemplo, quantas horas você dormiu essa noite? Qual a qualidade? Tá com apetite? Sim, não, o porquê? Aí eles respondem lá, tal.
qual o nível de prontidão para o treinamento do dia? Aí eles respondem lá, antes da sessão de treino, me responde também o quão recuperado ele está para aquela sessão de treinamento. Depois do treino, eles respondem lá a percepção subjetiva de esforço. E quando a gente começa a entender como isso vai, essa dinâmica, ela vai acontecendo ao longo da semana, eu consigo entender que a partir do momento que, por exemplo, o atleta ele começa a se perceber muito cansado, muito estressado dentro do programa, dentro daquela semana de treinamento, a probabilidade de erro durante o programa de treinamento, que tudo isso, de certa forma, abala a confiança. Isso vai gerando estresse. Isso vai gerando um distúrbio, entre aspas, comportamental. Isso pode afetar toda a parte psicológica do atleta. Então, são ferramentas simples que nós conseguimos utilizar para a gente entender qual é o efeito daquilo tudo que está acontecendo com ele naquele momento. E aí você consegue ver como que ele pode responder melhor ou não. E uma outra coisa importante que a gente não pode desconsiderar é o feeling, né? Conforme você começa a ter mais contato com o atleta, você começa a dar determinados comandos, você começa a dar determinados estímulos, você vai entendendo como esse atleta se comporta. Você dá um estímulo, ele responde de uma forma. Você dá outro estímulo, ele responde de outra forma. E aí você vai entendendo também como lidar com esse atleta, como lidar com esse aluno. E tudo isso vai ser muito importante para que nós possamos conduzir o treino. Então, a gente dá um estímulo e ele responde. A gente dá o estímulo e ele responde. Então, como é que nós podemos fazer para dar um bom feedback e receber um bom feedback do atleta? Então, essa questão do feeling também do treinador, tanto do treinador técnico como do preparador físico, é extremamente importante. Vitor? Muito bacana, Vitor. Obrigado. Valeu. Fala, Roberto. Tudo bem, meu amigão? Tudo bem, meu querido? Sobre essa pergunta que o Mike aí colocou, e aí você exemplificou as ferramentas que você usa. Você aplicou com ele essas duas? Talvez definimos isso como psicométricos, né? E qual foi a sua conclusão sobre esse processo? Se você conseguiu intervir, porque você colocou aí na sua oratória que essas são ferramentas e que você tem elas como apoio para o processo. E aí você se cobrou do processo que você acha que você poderia ter feito mais ou não conseguiu observar. Você conseguiu aplicar, não aplicou? Qual foi a conclusão que você chegou? Se aplicou, se não aplicou, por que não aplicou? Tá, vamos lá. No caso do Thomas, especificamente... Roberto, obrigado pela pergunta, viu? Uma ótima pergunta. No caso do Thomas, por exemplo, eu não apliquei. Eu não apliquei por desatenção minha mesmo, cara. Eu achei que não seria importante. Entendeu? Eu achei que não seria importante. Então, eu realmente negligenciei essa informação. Então, por isso, assim, que de certa forma, eu acredito que eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter ajudado de alguma forma, que eu poderia ter mapeado isso, e eu não mapeei. Então, eu negligenciei e eu errei aí nessa conduta. Eu coloco como um erro na minha conduta. Alguns podem julgar que sim, outros podem julgar que não, mas o que eu acredito também é o seguinte: tem uma frase, né? Eu estou fazendo uma mentoria de alta performance profissional, tem uma frase que o meu mentor lá ele fala, é o seguinte: não dá para desver uma coisa que você já viu. Então, eu já vi essa ferramenta, entendeu? Eu sei que ela é útil, eu sei que ela pode ajudar, e eu não usei, entendeu? Então, de certa forma, eu me coloco um pouco de culpa nisso, porque eu sabia que a ferramenta existia, eu sei que a ferramenta existe, e no caso dele eu não apliquei. No caso dos meninos aqui, né, da pessoa da seleção de karatê, já não, a gente faz esse controle,
E a cobrança, assim, eu cobro, né? Eu não fico todo dia falando, respondeu, de certa forma, não. Mas eu faço... Posso comentar em cima disso que você está falando? Posso comentar em cima? Pode. Eu acho que a gente se baseia muito nos modelos americanos, modelos de fora, tudo que é processo de controle. Então, esses tipos de controles são controles subjetivos e tudo que tem grande valia. Mas eu já me questionei muito, porque eu já apliquei diversos tipos de questionários, e quando eu tinha um questionário grande, de 70 perguntas, assim, como o POMES, o DALDA, aquilo era uma monotonia para os atletas. A gente queria ver monotonia de treino, né? E aquilo estava sendo monotonia de processo diário. Eu não uso muito, não. Eu acho né? grande também. Não, mas eu quero dizer assim, em termos de ferramenta. São ferramentas que eu acho que funciona muito a longo prazo em estudo acadêmico, cara. Porque se não for bate-pronto, aí eu migrei para o Well-being, que é 5 perguntas. E que mesmo assim, o cara chega um momento que começa a responder de qualquer jeito, aquilo lá. E a gente se cobra de uma tal forma porque a gente vê o modelo ótimo e a gente fica naquela ilusão que o americano ou os gringos aí fazem atletas campeões. A demanda de estrutura deles são muito maiores, o tempo deles de trabalho com esses atletas são muito maiores, porque eles constroem ao longo do prazo, e os nossos atletas, muitas vezes, eles param no meio do caminho. E a gente se cobra, é o que você está fazendo com você mesmo, mas eu queria te dizer que nem se cobre tanto, porque a realidade monetária, assim, a gente tem que fazer 1000 coisas no Brasil, porque não se dá valor ao esporte, e a gente acaba gastando muito tempo, fazendo muito processo, e não tem retorno financeiro disso. Não é nem para ficar rica, porque a gente tem que trabalhar para pagar as contas, e quando você vai fazer esse controle de processo, eu demandava, cara, cerca de 6 horas do meu dia, desde imputar o dado até depois extrair o dado, gerar relatório, interpretar, levar 10 segundos com o treinador ou com os outros demais da comissão técnica que não dava tanto valor àquilo, e eu me perguntava, o que eu estou fazendo com isso, entende? Então não se cobre tanto, porque eu acho que a gente nunca vai ter o controle de tudo, né? E acho que a maior lição que ficou para mim ao longo de tanto tempo é a nossa realidade é muito diferente do que se encontra lá fora. Isso mesmo, Robertão. Valeu, Roberto. Obrigado aí pela sua colocação. Galera, o Roberto, a gente fez minha primeira pós-graduação, a gente fez junto, de Fisiologia do Exercício, lá na Unifesp, e aí foi uma amizade que a gente leva até hoje. E o Roberto, ele trabalhou muitos anos no Pinheiros, categoria de base, e estava entrando também já no adulto lá de várias modalidades esportivas, e trabalhou no final do tempo que ele ficou no Pinheiros, trabalhou muito tempo com vôlei. Então, é um cara que tem muita experiência aí com essa questão de trabalho da base e um trabalho com uma quantidade grande de atletas, né? Ele ficava lá no CAA, né, Alberto? Você fazia o trabalho? Correto. Centro integrado de apoio ao atleta. Isso, de apoio ao atleta. Então, um cara que tem bastante experiência aí, e valeu aí, obrigado pelas palavras. Deixa eu voltar aqui para o microfone da webcam. Ah, tá voltando. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente tem toda essa visualização de várias relações, de várias unidades. E aí o que eu quero trazer para vocês aqui é uma experiência, uma visão em cima de observar a modalidade, e a partir dessa observação dessa modalidade, a gente pensar em algumas variáveis de um programa de treinamento. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma visão do que seria, por exemplo, uma sessão nossa de treinamento quando eu penso na variável movimento. De que forma que eu posso ajudar o atleta a desempenhar dentro dessa modalidade. Tá? Então, eu vou trazer aqui então para vocês uma visualização desse problema através de uma modalidade. Então, pedir para Nicole me ajudar nesse momento.
Não enxerga direito. Bom, pessoal, aqui está a Nicole. Para quem não conhece, a Nicole é uma atleta da seleção brasileira de karatê. A gente está desenvolvendo um trabalho aí dia 11 de junho. Tem Qualify, a gente buscando vaga aí nos Jogos Olímpicos. Se Deus quiser virar. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que seria uma observação em cima da modalidade esportiva, a mais braba. Boa, Wallace. Em cima de uma modalidade esportiva, e a partir desta visão de uma performance da modalidade esportiva, a gente pensar num treinamento baseado em movimento e não necessariamente baseado em grupo muscular. Como é que nós vamos realizar essa dinâmica? Tá? Vou pedir para a Nicole realizar um kata aqui para mim. Ela não vai realizar esse kata com kime, como se estivesse fazendo uma apresentação. O objetivo não é esse. O objetivo é apenas observar o desempenho esportivo. A gente poderia pegar aqui uma imagem de uma jogada no futebol, uma imagem de um vôlei. Como a Nicole está aqui, então acho que vai ficar mais fácil de eu ilustrar, porque a gente vai realizar esse kata, nós vamos realizar uma série de exercícios e depois a gente vai debater sobre o assunto. Beleza? Show? Então tá bom. Acho que seria legal aí, se vocês quisessem coloca o meu aqui, coloca o pin nele, para ele poder ficar logo em cima, assim, ter os 3 pontinhos, você clica no pin, e aí mesmo que alguém fale alguma coisa, essa imagem, ela não vai sair. Beleza? Vou colocar o meu aqui também para a gente ter uma visão clara. Vou tirar aqui o tá? Então, ó, a Nicole vai realizar um kata, tá bom? Tibana Nokushanko. A Nicole vai realizar os Tibana Nokushanko. Então, estou aprendendo os nomes aqui direitinho, tá? E aí ela não, como eu falei, ela não vai fazer um kata forte, nada, vai fazer um kata solto para a gente poder analisar as demandas. E aí depois eu posso até colocar aqui na tela para vocês um atleta em competição realizando esse mesmo kata, tá? Como que se realiza em competição. E aí a gente vai conseguir observar algumas coisas. Beleza? Vou sair aqui da frente, deixar a Nicole apresentar. Você errou, Catá? Ela errou, Catá. Ela vai fazer de novo. Eu estava treinando Chatarinhara ontem. Tá treinando Chatarinhara e vai de novo.
Show. Show. Bom, pessoal, deu para visualizar um pouco, né? Parabéns para a Nicole aí, tá muito bonito. Tá muito bonito? Meu irmão, você não viu isso aqui com kimono, quando ela mete a armadura, meu amigo? Amarra o coquinho aqui, ó. Desce o espírito samurai, guerreiro do leão branco, do tigre da montanha. Cada pisada dessa aqui, a estrutura treme, meu irmão. É que a gente já fez um treino de 2 horas hoje. Eu falei, ó, vou precisar de você mais tarde. Bom, a gente conseguiu ver, então, um pouco dos movimentos. A gente viu os movimentos que ela utiliza num kata específico, certo? Vou mostrar para vocês agora o que eu poderia provocar num programa de treinamento com ela, baseado em cima desses movimentos que ela utilizou nesse kata, que são pontos importantes para ela melhorar a performance dela, tá? Não é só isso, isso é apenas um pedaço, ou seria, por exemplo, uma sessão de treinamento num dia, onde a gente vai dar ênfase nessa questão dos movimentos, beleza? Só vou posicionar a câmera aqui para a gente poder ver aqui uma... Beleza. Show. Ó, eu vou realizar aqui com ela, vocês observem, e no final a gente vai debater sobre o assunto, beleza? Vamos começar. Me quebrou 2 elásticos desse hoje, viu?
primeiro, lavando o kimono. Aí, certo. Você nem abaixa a câmera. Focou no próximo. Isso, faz 3. Isso. E tira. Isso, pronto. Isso, pronto. Show. Beleza. Tem gente, alguém caiu aqui. Bom, vocês observaram aí, então, os 5 exercícios. Nicole, valeu, obrigado. Vem cá, deixa eu dar tchau, pessoal. Vou liberar a Nicole, pessoal. Vou liberar ela. Só queria que ela fizesse os exercícios. Vou liberar ela aqui, porque já treinou hoje, já lavou o kimono, já treinou pra caramba hoje. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Nicole. Obrigado. Bom, vamos lá. Vou colocar o fone aqui, fica mais fácil de ouvir vocês. O que vocês enxergaram? O que vocês enxergaram e observaram na relação da execução do kata que ela realizou com os exercícios propostos para ela? Fiquem à vontade para falar. Ô, Vitor, Oi. eu observei que ela usa o componente contrátil de maneira predominante em todo o kata, né? E quando eu digo isso, eu não vejo ela utilizando muito o componente elástico, né? O aproveitamento de um movimento que é subsequente de outro movimento e por aí vai. Acho que é muito explosivo, né? Então o componente contrátil dela, pela característica do kata aí, da modalidade, para mim ficou bem evidente, né? A aplicação de força de maneira mais rápida. Chás ontem no supermercado, nós deve estar lotado. O mercado aí. Adriano, seu áudio está aberto. Oh, desculpa. Então, ela precisa aplicar força de maneira mais rápido possível, né? E sem um aproveitamento prévio do componente elástico, porque o movimento ele sai do zero para o tudo, né? Então, eu achei isso bem predominante em todas as movimentações. Obviamente que a aplicação de força no vetor horizontal bastante. Legal. Boa, Mike. Obrigado pela sua contribuição. Quem mais, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Doutor, eu acho que está bem dirigido, principalmente na ótica dos planos, né, de movimento. Quando observado isso, você fragmenta o gesto todo em várias partes e vai depois junta tudo quando vai para a parte específica. Nem vou perguntar, também não é o caso aqui, mas eu vejo muita aplicação dessas coisas numa fase específica, né, bem próxima da competição, de polimento, todo o processo, pensar depois vindo da carga de força, uma intensificação da carga de força, e eu acho que aí você começa a soltar o gesto, cada elemento compõe ataque. Eu observo isso porque tem muita relação direta com a apresentação de uma ginástica artística do solo, né? Eu trabalhei com atletas campeões sul-americanos, chegou para a Olimpíada, feminina, no caso, que é do solo, que é totalmente plástica, né? Plasticidade total de movimento, tem toda essa apresentação. Então, eu vejo muito essa caracterização da parte para o todo e transferir o todo com um polimento nessa fase específica aí. Show. Obrigado, Roberto, pela sua contribuição, cara. Mais alguém, pessoal? Parece que, observando os movimentos ali, estimula bastante a coordenação
intra e intermuscular, né? Então você tem um conjunto dentro de um mesmo movimento ali que você tem que fazer os músculos trabalharem em conjunto e as fibras também, né? E eu acho que isso acaba proporcionando aquilo que acontece no kata de sair do 0 a 100 de uma forma mais homogênea, né? Você não vai precisar dar um impulso antes, que acaba sendo até uma falta na hora da apresentação do kata. Então você consegue, dentro desse treinamento, otimizar a saída, principalmente de um movimento para o outro, e não só a finalização. Legal. Eu não sei se foi coerente, que às vezes na hora de colocar aí o pensamento acaba não saindo, né? Mas é que eu vi essa correlação entre a coordenação entre os músculos, né, e a intramuscular ali atuando ao mesmo tempo. Tá, legal, bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa? Legal. Bom, Eu queria Oi. comentar em cima disso do sensei aí. A gente vem de uma formação acadêmica muito técnica, né, de observar a fisiologia, mas isso tudo trazendo da musculação, né? A coordenação intramuscular, intermuscular, para trazer harmonia na hora que o camarada vai apresentar aquela informação. Quando a gente olha no movimento bruto do esporte, que eu acho que se tem um esporte de movimento bruto, de força, é o levantamento de peso olímpico. Olha, Isso funciona muito, isso é faz um muito favor. evidente. Por favor. Quando o indivíduo precisa somente contar, para pensar nesse esporte, o cara treina força o tempo inteiro, seja ela as suas variáveis, né? Resistência de força, potência, enfim, força pura. Deve ser muito cara viver a vida inteira treinando só força, mas é brincadeira isso que eu estou querendo dizer, mas trazendo essa visão do sensei, a gente fica muitas vezes irrigado, pensando muito na fisiologia da fibra, que é muito da musculação, e aí às vezes a gente se confunde na hora de não saber o que pensar no momento específico ou no momento geral, quais conteúdos dirigir para o atleta, para o praticante em geral. Né? O atleta é muito mais refinamento, porque ao longo do tempo a gente não tem muito calendário, a competição é o alvo máximo, mas a gente às vezes fica meio parado nisso, né? Olhando a fisiologia da fibra, o substrato, isso tudo conta, isso tudo acontece, mas é muito em sinergia ao que exige a nota. Eu aprendi muito nisso por conta da ginástica, porque a ginástica você tem que provar aquilo que você disse que vai fazer. Imagino que no kata seja algo semelhante a isso, você parte de uma nota, depois é descontado de você se você não cumpriu, mediante também interpretação da arbitragem. Sim, Roberto. Bom, legal. Boa, legal essa discussão aqui. Legal isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora esse mesmo kata em competição, para a gente agora entender a execução dele em competição e a partir disso a gente desenvolve aqui todo um debate sobre isso. Então, essa aqui, pessoal, é a Shimizu. Shimizu é uma atleta japonesa, uma das top 5 do mundo, fortíssima candidata aí nos jogos. Vamos observar esse mesmo kata agora numa competição como ele é realizado, beleza?
Bom, agora a gente viu esse mesmo kata sendo realizado em características de competição. O que eu proponho para vocês agora? Tá? O que eu proponho? Vamos ter agora uma visão um pouco mais aberta, tá? Um pouco mais aberta em relação aos movimentos, as características e as semelhanças que acontecem durante esse kata, dos movimentos que ela realiza e de que forma ela realiza. Eu vou botar esse kata novamente, tá? Agora vocês um pouco mais enviesado do que precisa observar, para que a gente consiga entender de que forma que as coisas são realizadas. E a partir disso, a gente tem um olhar do que foi feito. Beleza? Vou colocar de novo o mesmo vídeo, tá bom? Eu não vou falar nada, só vou deixar vocês agora observarem esse kata agora com esse viés, tá? Um viés realizado a movimento, realizado a característica dele, realizado em cima das manifestações de forças que acontecem, estruturas e tudo mais. Beleza? Vou soltar aqui. Cadê o play? Solta o play. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer agora? Alex, a opinião é a mesma? Continua enxergando a mesma coisa? O Wallace quer falar alguma coisa? Pode falar, cara, não tem certo e errado. Estamos aqui é uma reflexão, cara. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim, sim, perfeito. O que eu consegui reparar em alguns pontos ali
o kata em si ele exige do atleta várias mudanças de direções, né? Então, acredito que alguns exercícios para estabilização do core ali, para poder fazer essa mudança com uma certa firmeza e não desequilibrar, saltos verticais também, né? Que estão naquele salto que tem na metade do kata lá. Acho que é isso. Mudança de direção, estabilização do core, salto vertical, potência muscular. Certo. Boa. Obrigado, Wallace. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Beleza. Vamos lá. Nós temos alguns pontos muito incomuns que acontecem com muita frequência nesse kata específico. Tá? Nesse kata específico. Apesar que, se a gente observar, muitos katas desse estilo tem muito dessa característica. Tá? Tem muito dessa característica. Mas vamos debater em cima dele. Tá? Desse aqui do Shibata. Então, o que a gente observa com muita frequência? Aceleração e desaceleração brusca do core. Aceleração e desaceleração brusca do core. Tá? Então, isso acontece com muita frequência, principalmente nas mudanças de direção. Outro ponto importante que acontece com muita frequência e caracteriza principalmente as finalizações, a coordenação segmentar. Então, quando tem aquele momento do kata aqui, deixa eu só tirar aqui o microfone. Quando ela está aqui, ó, ela faz isso aqui, ó. O que acontece ali? Para o movimento sair realmente e ter impacto? Ela tem essa coordenação de perna e braço, pum, chegando junto, em bloco. Não é 1, 2, nem 1, 2. Nem 1, 2. Tá? É uma coisa só. Ô, Vinícius, muta seu telefone, seu fone, por favor. Então, você tem uma coisa só chegando. Você não tem perna-braço e nem braço-perna. É junto. Pum! Não tem tronco-quadril, nem quadril-tronco. É uma coisa só. Pum! Isso é a coordenação segmentar. A coordenação entre o segmento de membros superiores com coordenação de membros inferiores. Isso acontece com muita frequência também nesse kata. E um ponto super importante, tá? Que, além, lógico, do salto vertical lá, que a gente tem, que é um momento importante do kata, é um momento que, se fizer errado, ferrou. É esse momento de salto vertical. E a finalização, quando ela tem o maigeri no ar, né? Que ela dá o salto, pum! E finaliza o chute. Precisa dar esse chute e cair cravado. E aí ela finaliza o movimento. Se der desequilíbrio ali, também a chance de uma perda de nota é muito considerável. Então, nós temos aí aceleração, então, rotação de tronco, grande aceleração e frenagem brusca do tronco. Nós temos, outro ponto importante, giro. O giro na base, e importante, a gente vê muito no kata, é essa posição aqui, ó, da escápula bem ativada, peitoral bem aberto. Isso também é uma característica desse kata que aparece com muita frequência, né? Essa postura aqui, ó, de deixar o atleta largo, o atleta grande, né? Em todos os movimentos, a gente sempre vê que ela vai fazer a transição aqui, ó, abrir bem o peitoral. Então, ela precisa realizar esses movimentos sempre bem expansivo, sempre com o peitoral bem aberto, a escápula bem ativada. Então, são características importantes que nós vimos nesse kata específico. Certo? Eu vou rodar o kata novamente e quero que vocês observem agora totalmente enviesado em cima disso que eu falei agora. Olha como a observação nesse kata agora já é totalmente diferente
daquilo que do que você viu antes, que vocês viram antes. Vamos observar. Ó, observe essa primeira parte. Essa primeira parte já fala tudo isso que eu falei agora. Já tem uma grande aceleração e uma grande freada brusca do core. Então, o core ele precisa saber fazer isso. Então, é extremamente importante treinar ele para que ele realmente possa desenvolver e realizar esse tipo de movimento. Olha essa finalização. Essa finalização ela é praticamente quase que junta. Então, a coordenação de membros superiores com inferiores ele tem que ser bem compacta. No caso ali, né, da Shimizu, ela tem um delay, não estou dizendo que ela está fazendo errado, mas a característica é essa. Ele não pode estar pensando em 1, 2, é tipo 1, 2. É muito... Então, essa coordenação segmentar é muito, muito, muito importante. E aí, pessoal? O que vocês acharam agora? Falou, Michael, valeu. E aí, pessoal? Um olhar diferente? Um olhar diferente quando você vê o kata agora? Alex, percebe que quando a gente pensa na questão de observar e olhar a coordenação inter e intramuscular, ela acaba sendo, de certa forma, até, entre aspas, irrelevante dentro do processo? Ficou mais claro isso aí agora. Entendeu? Ficou bom. Sim, Então, sim. Essa percepção, às vezes, a gente é porque nós aprendemos assim, né? Nós aprendemos assim na faculdade. Essa que é a verdade. A gente aprendeu para esse olhar microscópio, digamos assim, né? De eu querer olhar lá o que está acontecendo na célula, na mitocôndria, na fibra muscular, que é a actina e a miosina, sabe?
dentro de um processo de treinamento, por exemplo, quando a gente pensa em modalidades esportivas, cara, é uma coisa muito superficial, não te dá suporte para que você realmente possa realizar um programa de treinamento adequado, né? Então, ter essa visão um pouco mais holística, uma visão um pouco mais abrangente. Então, eu vou tirar aqui o fone. Deixa eu ver se está no microfone da webcam. Tá. Estão me ouvindo bem, né? Beleza. Então, quando nós viemos aqui para esse exercício, onde ela estava semi-ajoelhada, vem aqui, ó, o que a gente estava trabalhando? Essa aceleração que o core precisa, diversos momentos no kata. Quando ela estava aqui com o kettlebell, pegou o kettlebell aqui, acelera brusco, acelera brusco, acelera brusco. Isso acontecia com muita frequência no kata? Demais. Demais. Quando aqui eu usei como estratégia na mão, mas talvez o mais ideal fosse, eu acho, na cintura, para que ela fizesse força de sair em conjunto, tá? Não tanto no braço, mas mais aqui no tronco. Esse seria o mais ideal, mas eu utilizei o braço aqui. É para justamente trabalhar isso. Trabalhar perna e braço, em conjunto. Em conjunto. E por último, aquele elástico que ela estava aqui, saía, base chicote, mostra cá. Base chicote, volta, base chicote, volta, base chicote, volta. Sempre com elástico, para promover e provocar essa contração da escápula para manter ela em postura. E essa rotação com a base chicote, ela, nas transições, é o que provoca maior desequilíbrio quando vai realizar esse kata. Então, quando a gente pensa numa sessão que a gente analisa os movimentos realizados naquela modalidade, faz mais sentido esse tipo de treino ou a gente ficar pensando nos grupos musculares que estão ativando e realizando os movimentos? Vocês entendem a diferença? Quando a gente começa a pensar no treinamento baseado em movimento, a gente não faz só isso. A gente vai para a academia, a gente vai fazer força de costas, forças de puxadas, os jumps que precisa para produzir essa potência, que o músculo consiga produzir essa potência, mas a gente divide alguns treinos voltados para melhorar essa força e potência e uns programas de treino voltado para melhorar o movimento e os eixos e planos que ela vai realizar na modalidade esportiva. Então, quando a gente pensa em preparação física esportiva, nós precisamos pensar nesse contexto como um todo. Se nós vamos falar aí sobre uma atleta de futebol, quantas mudanças de direções esse cara não faz no jogo? Ele corre em determinado metragem linear, daqui a pouco ele tem de 1 a 2 mudanças de direção, às vezes uma metragem maior, às vezes uma metragem menor. Tem o estímulo externo, que às vezes ele vai driblar de acordo com o adversário se mexe. E aí ele vai fazer a tomada de decisão. Então tem fatores externos envolvidos. Então, são pontos extremamente importantes que nós precisamos ter quando a gente pensa na programação. Então, aqui nós visualizamos o problema, fizemos do problema, entre aspas, né? Visualizamos a atividade, o exercício proposto,
e aí a gente foi para a resolução dele. Então, pontos importantes que nós vimos. A rotação de tronco com parada bruscas, que apareceu com muita ênfase no primeiro bloco do kata. No segundo bloco do kata apareceu bastante desaceleração em rotação de tronco e força e aceleração, né? A força da rotação de tronco na hora que ele realiza o movimento. E aí depois a gente tem esse salto unipodal com queda estável, que é muito importante na finalização do kata propriamente dito. E coordenação segmentar, que é bem importante. E aí, senhores, algumas referências para esse tipo de trabalho, tá? Mas falar, pô, mas será que desenvolver um trabalho desse vai melhorar a performance do nosso atleta, tal, não sei o que lá? Então, estou trazendo algumas referências para vocês. Então, nós temos aqui, ó, Gambetta, Gray Cook, um pouco da avaliação da FMS, que nem todos os protocolos são válidos, mas algumas coisas são interessantes. Nós temos aqui o Boyle como uma grande referência do assunto relacionado a treinamento funcional e treinamento baseado em movimento. Então, nós temos aqui, ó, vou trazer para vocês aqui algumas informações. Aqui é um teste de salto, tá? Um teste de salto, utilizando uma plataforma de contato. Então, ó, observe o dia da avaliação. Dia 21/8, uma semana depois, a mesma atleta realizou um salto vertical. Olha a melhora de potência apenas trabalhando essas considerações. Coordenação segmentar, ativação de core, coordenação de movimento, extremamente importante. Olha essa atleta. Em uma semana, melhora de 9% na potência. Olha esse atleta. Um mês de trabalho, 15% de melhora. Cara, atleta UFC aqui, ó. Outro atleta também, ó. 6 dias de trabalho. Volta. 6 dias de trabalho, ó. 7% de melhora na potência. A gente levantou carga, gente? Vocês viram carga? Vocês viram peso? O máximo do peso que vocês viram ali foi o kettlebell e o elástico. Por que vocês acham que melhorou tanto a potência num trabalho como esse? Cara, a potência melhora porque o atleta começa a entender que para ele produzir ou realizar um movimento, ele tem que usar o seu corpo inteiro para realizar um movimento. Então, quando a gente coloca ali aquele exercício da bola aqui atrás, faz lá o aviãozinho, volta, faz o aviãozinho. Deixa eu tirar aqui. Quando o atleta vai lá, ele pega, põe a bola aqui, aí vai lá, realiza o avião e volta. Estou coordenando os segmentos. Quando eu penso aqui no salto vertical, o que ele está fazendo? Ele está coordenando os segmentos. Está coordenando membros inferiores com membros superiores. Está coordenando inferior com tronco. E sabendo transferir com o quadril, colocar ele todo coordenado para poder realizar o movimento. Ele começa a ficar mais coordenado. Ele começa a ter mais limpeza. Vocês estão me vendo? Vitor, sua câmera está fechada. Desconectou a câmera aqui. Nem me viram o que fazendo, então, né? Então, quando ele está fazendo aqui o exercício da bola, aqui, ó, ele vai lá na frente e volta. Vai lá na frente e volta. O que está acontecendo? Ele está coordenando membros inferiores com membros superiores. Parte inferior com parte superior. Ele começa a realizar esse movimento de forma coordenada. Então, quando você vai para realizar um agachamento, um squat jump, ele está coordenado. Ele está sabendo produzir, utilizar as forças e integrar as forças de membros inferiores com membros superiores. Consequentemente, a produção de potência dele aumenta.
e a gente não trabalhou carga. A gente não trabalhou carga. Ele está sabendo ativar o core dele, ele está sabendo realizar vetorizar a força, né? Levar a força para a direção que você quer que ele realize aquela direção. Então, ele começa a aprender para onde que ele tem que direcionar essa força e de que forma ele tem que direcionar essa força. Cara, sem levantar carga. E, consequentemente, vocês estão vendo aí, ó, a melhora de potência que essa galera faz, que essa galera tem. Nós estamos trazendo aqui, ó, uma ferramenta para mensuração de potência padrão ouro. E para que a gente consiga, para que nós consigamos realizar esse processo de treinamento, existem ferramentas, existem protocolos, existem componentes que tem que estar dentro desse seu sistema de treinamento para que você possa otimizar isso no seu atleta, para que você possa otimizar isso no seu indivíduo, independente da modalidade esportiva que ele realize. Então, por exemplo, eu sou do karatê, pratiquei karatê muitos anos, competi no karatê. Eu tenho atletas de karatê, mas eu também tenho atletas de triatlo, eu também tenho atletas de basquete, também tenho atletas de jiu-jitsu agora. Então, uma vez que eu entendo todas aquelas características que nós comentamos lá no começo, uma vez que a gente começa a entender todo esse sistema complexo que envolve o programa de treinamento, e uma vez que eu começo a desenvolver e a entender as características dos movimentos e as demandas de movimento que esse indivíduo faz, aí eu vou lá na especificidade. Quais são as demandas biomecânicas, fisiológicas e neurais? Entendi tudo isso? Legal. Quais são os componentes dentro de um sistema de treinamento que eu vou utilizar para eu desenvolver isso no meu atleta, para desenvolver isso no meu aluno? Vocês entendem que é uma visão bem diferente da coisa? É uma visão bem diferente da coisa. Dúvidas? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Caramba, ninguém quer falar nada, velho. Tô me sentindo sozinho aqui, hein? Vitor, consegue me ouvir? Sim. Esse trabalho, a gente entendeu a importância de pensar no movimento e não no músculo específico em si. Teria como jogar ele para dentro de uma sala de musculação, numa academia, e trabalhar também com aparelhos integrados a esses movimentos específicos? Total, com certeza. Se a gente pega, por exemplo, vamos pensar movimentos da vida diária de uma pessoa comum. Uma pessoa comum. Quando a gente começa a entender, a dona de casa que vai pegar uma caixa no chão e vai colocar em cima da mesa. Às vezes ela vai pegar alguma coisa em cima da prateleira, ela não vai bonitinha pegar o negócio. Às vezes ela está numa perna só e está aqui tentando pegar o negócio com uma perna só em equilíbrio, se esticando toda. Meu, que tipo de movimento é esse que ela faz? Você pega uma pessoa que passa... Sei lá, vou me colocar como exemplo. Eu tô passando por um processo agora de mentoria, aulas online, porque como eu tô aqui em Jabuticabal, eu moro em São Paulo, então os meus alunos, tô dando tudo dando aula online para eles. Na maioria dos dias eu sento 4 horas da tarde, vou parar meia-noite, 1 da manhã. Então, cara, só ali são 6 a 9 horas sentado. Imagina como é que fica aqui o quadril. Pessoas, encurtado pra caramba. Então, o que eu preciso fazer? Desenvolver um programa de treinamento para soltar essa minha região, para que eu não sofra ao longo do tempo com isso. Um dos meninos mesmo, o Bruno, que está treinando. Cara, eu cheguei, quando eu vim para cá 2 semanas atrás, eu fiquei 1 semana aqui,
Cara, cãibra toda hora, lesão no posterior, que ele estava sentindo muito. Na semana passada, quando eu cheguei, a gente está fazendo muita mobilidade de quadril, muito, todo dia, toda hora, 2 vezes no dia. Cara, ele já está falando, cara, meu posterior já está liberando. Por quê? Porque ele está tão encurtado, ele estava tão encurtado nessa região do quadril, que estava sobrecarregando a lombar. A lombar e, consequentemente, o posterior de coxa. Então, tem muitas coisas que você consegue trazer esse contexto. Você talvez utilize as máquinas para alguns pontos, sim. Então, nesse caso dele, que ele está com uma lesão no posterior da coxa, a gente utiliza alguns exercícios da musculação tradicional. Por quê? Porque a gente está curando, a gente está dando ênfase numa cura de lesão. Então, a gente está dando ênfase naquele ponto específico, a gente está fortalecendo aquela região, né, aquela musculatura específica, para que ela tente se recuperar o mais rápido possível. Mas, quando a gente pensa em atividades da vida diária, quando a gente pensa em atividades e demandas esportivas, a necessidade de estar numa máquina apenas levantando peso se torna muito menor. E você pode ter certeza, quando você começar a desenvolver esse trabalho com seus alunos, mesmo os alunos comuns, eles vão sentir uma diferença muito grande. Quando eu comecei a implantar esse sistema dentro do meu estúdio, eu tinha uma academia comum. Eu fechei em 2018, eu tinha uma academia comum. Quando eu comecei a implantar esse sistema, havia muita resistência dos alunos nesse tipo de programa. Muita resistência. E aí, o que eu fazia? Eu pegava esse exercício tradicional e eu fazia o que na musculação chama de biset, triset. Eu colocava esses exercícios acoplados. Então, o cara deitava lá, fazia o supinão dele normal, só que em vez de ele estar parado descansando, esperando lá 1 minuto e meio, 2, eu botava ele no chão, fazia uma mobilidade, fazia uma estabilidade, fazia um trabalho que eu percebia que tinha uma determinada ênfase. Com o tempo, ele vai entendendo os benefícios daquilo ali. Caraca, eu estou me sentindo melhor. Caraca, eu estou me sentindo mais solto. Não estou me sentindo mais tão assim, mais tão assado. Aquela dor que eu tinha passou. E aí, a galera vai migrando, aos poucos, vai migrando para um programa de treinamento nesse sentido, sabe? Então, eu sei que é um processo trabalhoso, eu passei, às vezes passo por isso ainda, às vezes algumas pessoas me procuram para fazer a preparação física, e sei lá, acho que os caras não olham direito as coisas que eu faço. Às vezes o cara olha para mim, acha que eu sou grandão, acha que eu sou maromba. Eu não sou maromba. Aí o cara quer crescer. Aí quando começa a botar esse sistema, há uma certa resistência. Mas com o tempo a galera começa a ver os benefícios e entender que dá para ele se beneficiar muito desse programa de treinamento. E aí depois que a pessoa entendeu, às vezes eu tiro, começo a fazer o tradicional. Aí deixa passar. Aí passa umas 2 semanas, nossa, aquele treino que você fazia antes não me deixava com dor. Pô, começa a fazer de novo. Acontece com muita frequência isso. Que é para justamente a pessoa entender o benefício. Então, Ara, você vai encontrar resistência, mas eu acredito que dessa forma você vai começar a embutir nas pessoas uma filosofia. As pessoas vão começar a se sentir melhor. As pessoas vão começar a se sentir mais ágeis, com mais desenvoltura para realizar tanto as atividades da vida diária dela, como também no seu desempenho esportivo. Então, eu tenho certeza, só ter um pouco de persistência, conversa, saber lidar, e encaixando aos poucos, você pode ter certeza que com o tempo, a galera vai perceber uma diferença brutal no seu trabalho e todo mundo vai começar a te indicar. Outro ponto, eu acho que o mais complicado nesse estilo de trabalho, em geral, é a periodização do treino, que é a parte mais importante para você não acabar ele atrapalhando em vez de ajudar, porque isso pode acontecer se a periodização estiver errada. E
Então, assim, por exemplo, eu já até falei sobre isso com você uma vez. O atleta que treina 5, 6 vezes na semana, ele vai separar o treino ali em potência, força, mas ele vai acabar treinando, por exemplo, vai fazer agachamento várias vezes durante essa semana aí. E como pensar em não sobrecarregar o atleta nesse ponto? A arte da periodização, como o nome já diz, é uma arte, né, cara? Realmente é uma arquitetura que realmente requer vários pontos a se observar, vários pontos a entender todo o contexto que envolve aquele indivíduo dentro das atividades que ele faz, sendo ele uma atividade esportiva, como pensando também numa atividade da vida diária dele. Então, eu vou abordar esse tema, mas realmente esse é o segredo. É como que você... Mas pensa, se você não tiver muito bem claro na sua cabeça como trabalhar cada componente desse sistema que aparece no programa de treinamento, todos os componentes que aparecem, se você não entender cada um deles, como trabalhar, de que forma trabalhar, intensidade que você tem que colocar, toda essa organização, não tem como você montar a periodização. Porque aí você junta como trabalhar cada um deles, você junta a atividade que essa pessoa faz, e aí você junta a característica um pouco do indivíduo também. Então, são 3 pontos importantes. Mas a partir do momento que você tem um bom domínio técnico, a partir do momento que tem um bom domínio na visão do que a pessoa faz, conforme você começa a implantar as coisas, você começa a justificar aquilo que você está fazendo. E aí ele começa a ver sentido naquilo que ele está fazendo contigo. Aí, meu irmão, aí fica fácil. Tá? Então, a periodização, para ela acontecer, você precisa entender todos esses componentes. Como desenvolver cada um deles. Como desenvolver força, como desenvolver pliometria, como desenvolver todo... que antes, por exemplo, agora foi demonstrativo que a Nicole fez. Mas toda a sessão de treino a gente começa realizando exercícios de mobilidade, realizando exercícios de estabilidade, realizando exercícios de preparação de movimento, deixando o corpo todo ativado para quando a gente for realizar, o corpo está totalmente preparado para fazer aquilo na máxima excelência com o mínimo risco de lesão. Esse é o negócio. E aí a gente começa a entender de que forma a gente pode periodizar esse indivíduo. Respondido? Show!